Olá para você que nos assiste, eu me chamo Bianca Chagas e está começando agora mais um episódio do nosso podcast Interior Baiano Política. E hoje com um convidado super especial, o atual prefeito do município de Planalto, Clóvis Andrade. Com uma trajetória marcada pelo engajamento social e político, Clóvis foi um dos fundadores do Partido dos Trabalhadores no município em 2002. No ano seguinte, assumiu a direção do Sindicato dos Trabalhadores, fortalecendo sua atual atuação junto à classe trabalhadora. Ingressou oficialmente na vida política em 2004 e ao se candidatar como vice-prefeito. Em 2012, foi eleito prefeito pela primeira vez. Atualmente, Clóvis já está em seu terceiro mandato e carrega um marco histórico. É o primeiro prefeito reeleito na história de Planalto. Clóvis, seja muito bem-vindo ao nosso podcast Interior Baiano Política. Olá, Bianca. Boa tarde. Boa tarde também aos internautas, né, que nos acompanham aqui neste podcast. E primeiro eu quero agradecer pelo convite de estar aqui pela segunda vez, né, no podcast Interior Baiano, para falar da política, falar do município, da região. Então eu agradeço mais uma vez, estou aqui à disposição para fazer esse bate-papo, essa interação com as pessoas que acompanham este podcast. Agradeço demais o senhor ter topado participar novamente. E eu já fiz essa pequena introdução da sua história, mas queria ouvir do senhor como é que foi essa sua trajetória política ao longo desses muitos anos, entender o que foi que mudou e como é que funciona essa responsabilidade de estar sempre aí à frente do município de Planalto. Olha, Bianca, eu, muito jovem ainda, né, lá em 2002, eu acabei me despertando para a política. Mediante um cenário político, assim, aquela mesmice, tinha duas famílias, né, que se alternavam, dois partidos, dois grupos, e até então Planalto ali não tinha muita opção. E eles alternavam, e um ficava 4 anos, saía, outro ficava, outro entrava, saía, outro entrava, e não mudava o aspecto político, social, econômico da cidade, né, as políticas públicas. E aí me despertou, que eu achava que Planalto realmente precisaria de uma proposta política diferente dos iguais. E foi isso que acabou causando assim, esse impacto, esse pensamento. E, paralelo a isso, a luta sindical, que eu entrei no movimento sindical da agricultura familiar em 2002, por ali também, foi paralelo à política. E na caminhada a gente foi discutindo com os agricultores um modelo melhor para a agricultura familiar, uma proposta melhor para os trabalhadores na agricultura. E eu acabei me tornando uma liderança política sindical. E como eu já estava gostando da política, mas eu queria participar de um partido diferente, foi aí que eu me filiei. Na verdade, eu organizei o Partido dos Trabalhadores no município de Planalto por volta de 2000 a 2002. Ali aconteceu a eleição do PT, né? Ganhou a primeira vez com o presidente Lula em 2002, e as políticas foram mudando e moldando um Brasil diferente, onde acabou abrindo oportunidades para as classes sociais, as organizações sociais, e o sindicato ganhou muita referência. E com isso chegou políticas públicas no município, e a gente lá no sindicato, eu como presidente do sindicato à época, começamos a se organizar. E aí meu nome foi causando uma certa referência dentro do município de Planalto. Aí que começou a ideia de, além da organização sindical, Clóvis, reunido com alguns companheiros e companheiras na época, organizar o Partido dos Trabalhadores, o PT, para disputar a eleição. E aí de 2002 a 2004, como você mesmo falou, veio a primeira eleição minha de vice-prefeito numa chapa com um companheiro chamado Armando Pereira, onde ele foi candidato a prefeito pelo MDB e eu vice pelo PT. E aí começou a história, né? Em 2004 nós perdemos, ficamos em terceiro lugar, e de 2004 a 2008, já com um trabalho mais fortalecido através do sindicato, uma referência maior, eu acabei sendo indicado pelos companheiros, né, pelo nosso partido, os filiados e também a comunidade, para ser o candidato a prefeito em 2008.
E aí nós mudamos a chapa, a gente invertemos. Eu fui candidato a prefeito e Armando foi candidato a vice. Em 2008 nós conseguimos chegar em segundo lugar. Perdemos para o nosso adversário, diferença de 600 votos. Nós perdemos, ficamos em segundo lugar, mas aquilo para mim, como eu sou de uma família simples, a gente estava formando um grupo recém ali dentro da comunidade, nós acabamos que fomos comemorar o segundo lugar. Oi, é bom. Porque nós chegamos muito, né? E aí começou. E do segundo lugar que nós tivemos em 2008 para 2012, aí foi um pulo. A gente já estava mais experiente, um trabalho mais forte no sindicato, conversando com a comunidade, discutindo os problemas do município, principalmente as áreas sociais. E aí deu certo em 2012, Clóvis foi prefeito, eleito prefeito pela primeira vez no município de Planalto. Então, essa foi a motivação, a história, né? A caminhada, tem muita coisa em torno disso, mas basicamente foi isso. E por falar em história também, o senhor fez história como o primeiro prefeito reeleito. Exatamente. Nós fizemos um mandato ali de 12 a 16. Foi um momento muito difícil, porque os gestores daquela época, nós ganhamos as eleições, quem ganhou aqui na Bahia, na região, com muita esperança de fazer um grande mandato. Mas de 13 a 16, o Brasil passou por uma situação muito difícil. Você é jovem, mas você ainda é um passado, uma história recente. E tivemos uma crise política muito profunda com a Lava Jato, tivemos o impeachment da Dilma, a caçada ao Partido dos Trabalhadores pela mídia, pelo judiciário. E acabou que a gente tivemos muita dificuldade de fazer gestão. O país, a economia basicamente parou, né? Estagnou, muita recessão, o Brasil crescendo menos 3%, menos 4% ao ano, o que tinha que ser mais, estava com déficit, né? Então, isso deixou a gente em uma situação muito difícil, faltava dinheiro nas prefeituras. Resultado, desgaste, não conseguimos avançar em serviços, em obras, veio o desgaste político, principalmente eu, que sou do Partido dos Trabalhadores, e pontuar aqui para você que é o único partido que eu me filiei até hoje, sou realmente desse projeto político aqui na Bahia, aqui na região, em torno de Vitória da Conquista. E aí acabou que a gente não conseguiu passar pela reeleição em 2016. Estou te falando isso para te contar. Sim, situar a gente, né? Para situar você como que se deu a primeira reeleição em Planalto. Aí a gente sai em 2016, mas a população pede, mesmo que a gente teve uma dificuldade na gestão, mas nós fizemos muito. Sim. Muitas obras, muitas ações, mas tinha um desgaste do partido muito forte naquele momento. Por conta da Lava Jato, né? Tudo era culpa do partido. E aí acabou, a gente pagou pagou um preço caro. Carinho, né? Caro. E aí, só que aí em 2020 a população pediu o retorno de Clóvis e o grupo político. Nós retornamos. E aí fizemos a diferença, pegamos um momento sem crises, tínhamos ali uma pandemia já no final de 2021, mas pegamos sem crises políticas, né? E a economia mais estabilizada, o país mais sem nenhuma convulsão social. E graças a Deus nós conseguimos implementar uma gestão boa, né, de referências, muitos avanços de 21 a 24, e foi isso que nos deu a condição, diante do município, de ter a primeira reeleição da história de Planalto em 2024. Então esse é um pouquinho do histórico, para as pessoas entenderem bem como aconteceu esse fato, né, que era difícil, achava muito difícil, era muita alternância, né? Só para você ter uma ideia, eu já tinha ganhado 2, né? E já tinha perdido 2. Estava ali empatado, né? Já. Exatamente, meu adversário tinha ganhado 2, eu 2, então olha para você ver. Então tinha que acontecer. E graças a Deus, com uma boa gestão, com um projeto diferenciado, mais próximo da população, com resultados efetivos no social, na educação, saúde, infraestrutura, na cultura, na infraestrutura. Então isso nos deu a possibilidade de ser referendado novamente para continuar no mandato, né? O mandato que eu costumo falar nas minhas reuniões, Bianca, que o mandato ele é de 8 anos, né? A Constituição dá essa possibilidade, mas só que com 4 anos tem uma avaliação. Isso. Você pode ficar 8 anos no mandato. Eu considero que o mandato de prefeito, governador, presidente é de 8 anos. Mas com um referendo.
Isso se é verdade. continua, se sai. E pela primeira vez conseguimos dar continuidade a esse projeto, que eu tenho certeza que vamos chegar ao final de 8 anos com uma soma de resultados muito positivos para o município de Planalto. E aproveitando que o senhor comentou a respeito dessas ações que foram referências, né, para o senhor estar aqui hoje já no seu segundo mandato como prefeito e no terceiro mandato, salvo engano, como prefeito. E aí eu queria entender quais principais ações assim o senhor poderia listar aqui para a gente, para poder entender o que foi e que o senhor considera referência para isso ter acontecido. Olha, o município era sempre uma política muito voltada para manter só a folha de pagamento e poucas obras, poucas ações. Certo. E eu sempre vim com a proposta de que a gente precisava de algo novo, né? E o município vinha de alguns vícios, né? Lá de 2013 para lá para trás, era assim, as pessoas, na verdade, não tinham assim uma certa prioridade, né? Com as coisas básicas que atingia o bem-estar da população. E aí foi isso que nós começamos a mexer, melhorando a saúde, né? De forma significativa. Na saúde a gente começou a inverter a prioridade, né? Aquele negócio de que o que é direito era tratado como favor. Isso a gente começou a inverter, né? A prioridade era para os que mais precisam. E aquilo que as pessoas acabavam recebendo da prefeitura como favores da secretaria, nós começamos a pautar como direitos. E isso a população foi vendo a mudança de comportamento. Investimos na educação, na infraestrutura do município, levando as pessoas a ter acesso à água na zona rural, água encanada. Você imagine, nosso município tem uma parte que é semiárido. Tem uma parte de região de transição, mata, mas tem uma parte enorme que é semiárido, é caatinga. E a água chegava lá de carro-pipa. E hoje a água chega encanada. No primeiro mandato nós começamos, no segundo nós ampliamos e agora está perto de chegar a universalização de água encanada com os projetos que nós temos no município. E paralelo a isso, demos assim uma importância maior, um investimento maior na cultura, né, para atender, sobretudo, a juventude, os artistas da nossa terra. Uma valorização maior, né? Uma valorização maior. Isso acabou impactando. E também, claro, a cidade de Bianca precisa de geração de emprego. E nós fizemos uma aposta muito forte em construir uma estrutura, primeiro aprovar leis que respaldasse a chegada de empresas para o nosso município, e com recursos próprios nós conseguimos construir um galpão municipal de 2.000 metros quadrados coberto, que hoje atende, temos lá a empresa Acata, né, embalagens, fabrica embalagens para o agronegócio, aqueles bags bem, né, que transporta 1 tonelada, 2 toneladas. Sim. E hoje nós temos lá uma unidade em operação com mais de 300 pessoas empregadas em torno desse equipamento. Isso foi o diferencial. E aí a cidade começou a respirar um momento de mudança, de melhorias, e foi o que deu aí a aprovação positiva do nosso trabalho. Bom demais. Aproveitando também que, pelo que entendi, a relação que o senhor tem com a política é longa já. E eu queria aproveitar para saber com relação à sua relação à Câmara de Vereadores. Se tem uma oposição, como é que é, se tem diálogo, para a gente poder entender como é que funciona também o sistema interno. Olha, Bianca, essa relação política com a Câmara, né, que é importante, nossa Câmara é de 11 vereadores, é a primeira vez que a nossa gestão tem uma relação. Porque eu fui prefeito já 2 vezes com a Câmara na oposição. Certo. É a primeira vez que hoje a mesa diretora é aliada à gestão, né? Hoje é o presidente, é o vereador Bandeira, né? Uma pessoa maravilhosa, que é do nosso partido há muito tempo. Nós temos maioria na Câmara hoje. E hoje é a primeira vez que eu tenho essa oportunidade. E isso vai gerar frutos, porque a gente vai ter a condição de aprovar alguns projetos que vai dar condições ao município a crescer mais e desenvolver mais. Isso está sendo feito. Mas antes disso, eu tirei 2 mandatos com a Câmara à minha oposição. Por um lado é ruim, mas por outro lado é bom. Eu não acho tão ruim, né? Porque tanto os vereadores e a oposição não pode reclamar que não está sendo fiscalizado. Sim, isso é verdade. Quando a Câmara é opositora, acaba que você está com a sensação que está ali, está todo mundo lhe acompanhando, fiscalizando, não tem o que reclamar. Cobra mais, né? Então,
basicamente eu posso falar para você, por mais que os 2 mandatos foi com a Câmara na oposição, mas eu não senti nenhuma dificuldade diálogo, de fazer gestão e de diálogo. Isso para mim, se você perguntar o que é melhor, parece estar sendo tudo igual. Quando você quer fazer bem, e bem feito, e direito, e correto, de forma honesta, transparente, ter a Câmara na oposição, eu nunca tive nenhuma dificuldade. Entendi. Bom, e falando na questão de projetos também, mais recentemente o senhor convidou o coordenador da DENIT, o Paulo César, para poder fazer uma visita no trecho da BR-116 que corta Planalto, né? A que se deve esse convite? O que a gente pode esperar dessa relação, dessa reunião entre vocês? Bianca, hoje essa região que os municípios estão à margem da BR-116, nós estamos vivendo muitos problemas por conta do intenso tráfego da BR e pouca estrutura viária para a população que mora em torno. Para quem viaja, quem passa, é uma beleza. Mas para quem mora em torno da cidade de Planalto, é cortada ao meio. Para você atravessar de um lado para o outro, é um sacrifício. Certo. É um desafio com a sua vida. Porque você precisa que abra uma janela, o tráfego está intenso, às vezes você não tem espaço para passar, você tem que esperar a boa vontade de um caminhoneiro para ele parar ali, segurar o trânsito. E nós tínhamos aí a Via Bahia, né, que era a concessionária, que cuidava da via, tinha uma promessa de duplicação e fazer os equipamentos para a população passar sem nenhum problema, né, que são as passagens em desnível, ou por baixo ou por cima, né, ou por viaduto. E isso não aconteceu. Aí agora encerrou o contrato com a Via Bahia, o DENIT assumiu a via, e aí eu chamei o Dr. Paulo César para ele fazer uma visita no trecho urbano de Planalto, ver a situação, porque a gente precisa de intervenções que dê segurança à população, porque a gente precisa passar de um lado para outro. Olha para você ver, o hospital fica de um lado, a população do outro. E na hora de um desespero, de um socorro, então assim, a gente reclama do DENIT, porque atualmente nós temos acidentes com perda de vidas constantemente dentro do perímetro urbano de Planalto. E isso causa para a gente uma indignação, uma revolta. A gente cobra das autoridades, cobra do DENIT, para fazer alguma coisa que melhore a segurança das pessoas. Esse foi o motivo de trazer o Dr. Paulo César no município para fazer uma vistoria, para dali ele tirar alguma saída agora que o DENIT tem um convênio, um contrato emergencial para cuidar da via, para ver se nesse emergencial sai alguma coisa. Até o final do ano, dezembro, sair a nova licitação, a nova concessionária assumir, e esperar ver o que vai fazer. Eu conversei com o DENIT aqui, conversei com o DENIT em Brasília, tive uma reunião na NTT, colocando todas essas problemáticas, protocolamos o documento e esperamos que alguma coisa venha acontecer para resolver ou amenizar o nosso sofrimento. Eu costumo dizer, Bianca, só para finalizar esse tema, que é difícil uma família em Planalto que não tem um trauma da BR-116, que não tem uma vítima mutilada, que não tem entes queridos falecidos, né? O número de viúvas na cidade é enorme por conta dos acidentes na BR-116. Então isso tem causado um impacto social negativo enorme em Planalto e em todos os municípios que a BR-116 ela margeia. A BR traz benefícios, traz oportunidades, mas está trazendo também desconforto, ameaça à segurança das pessoas, e eu espero que as autoridades e o DENIT, né, tentem amenizar a situação. Com projetos, né, que possam viabilizar isso. O senhor comentou a respeito do tráfego de pessoas ou pela parte superior ou pela parte de baixo? Porque as passagens em desnível dá oportunidade do DENIT, né, que é responsável pela via, fazer ou viaduto para o carro retornar em segurança, né, ou por baixo, como tem casos que é por túnel, sim, e também as passarelas para os pedestres, né? Então, alguma coisa tem que ser feita, porque recentemente teve 4 acidentes com 2 vítimas fatais, e recentemente também teve um acidente, Bianca, que ceifou a vida de um pai e um filho, na mesma hora. É algo assim chocante, impactante, sabe? Isso causa a gente dor, tristeza
e o desejo de ver as coisas acontecer. E tem algum prazo que o senhor espera que eles possam te dar esse retorno para melhoria dessa qualidade da segurança dos cidadãos? Olha, aí que está o mais preocupante. Os prazos são longos. Imagino. A gente esperava da Via Bahia desse contrato, não saiu. Esse contrato teve vários problemas. Agora encerrou o contrato com a Via Bahia. Eu estou falando aqui de Planalto, mas Cândido Salles, Vitória da Conquista, Manuel Vitorino, Poções, tem os mesmos problemas e aí se estende, né? Se estende, né? Aonde todo o trecho. A gente esperava, não saiu, encerrou o contrato com a Via Bahia, aí agora a NTT está preparando uma nova licitação, onde vai contratar uma nova empresa, uma nova concessionária que vai tomar conta da via. E os projetos e a programação tem previsão de resolver esse problema daqui a 8 anos. Ainda tem um tempo significante aí, né? De sofrimento e dor. Então alguma coisa tem que ser feita por parte do DENIT agora no contrato emergencial para diminuir a velocidade dos caminhões, dos carros ali dentro do perímetro urbano. E aí a gente está padecendo muito, né? Infelizmente a realidade é essa. Teve uma reunião, uma audiência pública com a NTT aqui em Vitória da Conquista, agora tem um mês mais ou menos. Mas o que eles apresentaram de projeto e execução de projeto, o cronograma só vai trazer a duplicação nesses perímetros urbanos daqui 8 anos, a média. E aí tem aqui Vitória da Conquista, esperando os viadutos, né, nas chegadas da cidade. Eu fiquei sabendo que houve um entendimento, parece que o DENIT vai fazer esses viadutos. Vitória da Conquista é uma cidade grande, né, um polo, recebe muita gente, justifica, mas eu sempre peço atenção ao DENIT, ver o que pode ser feito nas nossas passagens urbanas nos municípios menores. E a gente recebe a carga muito forte. Vitória da Conquista tem um viaduto, o anel viário. Sim. Então muita gente não precisa entrar na cidade. E nós recebemos todo o peso da BR-116 dentro da nossa cidade. A movimentação não é tem, bem grande. só passa ali por dentro. Não tem desvio, não tem anel viário, né? Então é difícil. É uma pauta aí para se atentar, né? Você pôde perceber, né? Sim. A problemática que é morar na cidade, você ficando ouvindo barulho de carreta todo de 24 horas. Eu imagino. E mais recentemente também, o senhor esteve em Salvador tratando de outros projetos, que foi a questão do saneamento, saneamento Básico, sanitário o básico esgotamento de Planalto. sanitário, né? Esgotamento sanitário de Planalto. De Planalto, Isso. Bianca, aí é uma política que a gente espera há muito tempo. Nós, desde o primeiro mandato, eu pautei isso, desde 2013. No primeiro mandato nós conseguimos elaborar o Plano Municipal de Saneamento Básico, uma lei feita junto com a Embasa. Nós construímos esse plano em 2 anos, tempo recorde. Tem município que já tem 10 anos fazendo esse plano, não conseguiu terminar ainda. Mas eu, quando assumi, eu pautei a questão do saneamento básico em nosso município. Nós fizemos o plano, eu saí da gestão, voltei em 2020. Nós pegamos o plano novamente para atualizar, porque a gestão que entrou deixou desatualizado. E nesse agora nós conseguimos já avançar em água encanada para vários, nessa última gestão, para várias localidades do município. E conseguimos elaborar o projeto executivo do esgotamento sanitário. Esse projeto custou R$1.300.000. Fizemos em parceria com a Embasa. E agora o projeto ficou pronto em 24. Foi em fevereiro de 2024 o projeto ficou pronto. Com todas as inversões, com as elevatórias, com estação de tratamento, o estrutural, o elétrico, tudo prontinho, o orçamento. E a Embasa cadastrou o projeto junto com o município no PAC do governo federal, no item esgoto sanitário. Essa obra está orçada em 94 milhões. Para um município de 24 mil pessoas é difícil, né? Esse dinheiro. Então nós dependemos do governo federal ou da concessionária Embasa. E a nossa esperança hoje, Bianca, e vocês que nos assistem, é que esse projeto seja selecionado no PAC. E essa seleção vai acontecer até o final de junho. Imagine você se for selecionado. Na visita à Embasa, eu conversando com o Gil Deone, o presidente da Embasa, ele falou assim: olha, prefeito, se for selecionado no PAC agora, nós vamos licitar a obra ainda esse ano. Então nós estamos aqui vivendo um momento de expectativa, de muita ansiedade. Se a gente conseguir encaixar esse projeto, aprovar, ser selecionado no PAC,
Planalto vai ter uma transformação em 2, 3 anos, vai ser um marco histórico, né? E quais impactos o senhor espera desse projeto aí para a qualidade de vida da população? Imagina você uma cidade com essa infraestrutura de esgotamento, aonde todo mundo vai poder ligar o seu esgoto doméstico na rede. Você vai estar num padrão de cidade bem estruturada, né? E isso vai atrair novos investimentos, geração de empregos. As pessoas que quiserem ir para uma cidade do interior com infraestrutura melhor, vai achar em Planalto. As ruas poderão continuar sendo asfaltadas, né? Então isso muda, vai virar chave, na verdade. E assim, quem querer fazer um empreendimento, um financiamento pela Caixa, a Caixa hoje precisa que tenha a rede de esgoto, né? Porque senão não financia determinados valores. Então isso aí vai impactar o econômico, social, a saúde do município. Vai ser algo fantástico, assim. Vai crescer o nível, a qualidade de vida, o índice de desenvolvimento humano vai crescer e todo mundo vai ganhar com isso. Eu imagino, esperamos aí, né? Imagina aí você morar, hoje você mora aqui em Vitória da Conquista, é 100% de esgotamento sanitário. Imagina a minha cidade e as outras cidades do interior que não tem 1 metro de rede de esgoto. Você tem fossas. Você conhece isso? Sim, pior que eu conheço. Você abre um buraco lá no fundo da casa para jogar todo o esgoto do banheiro lá. Né? E isso volta para dentro da cidade, da residência. Isso é verdade. Né? Mau cheiro, insetos. É um transtorno. Isso aí, a saúde, as pessoas sofrem muito com a saúde. Impactam diretamente na saúde das pessoas. Então, por isso que isso vai dar um refrigério, a cidade vai ficar bem classificada com um projeto desse. Perfeito. Bom, Clóvis, eu vou interromper o nosso bate-papo rapidinho para poder dar um recadinho também para o pessoal que nos assiste de casa, tá? Bom, se você está gostando dessa conversa que a gente está tendo aqui hoje sobre Planalto, não perca tempo, se inscreva aqui no nosso canal do YouTube. Você também pode acompanhar nossas entrevistas a partir do Spotify e ficar por dentro de tudo em nossas redes sociais, @interiorbaiano. E claro, acompanhar as notícias do dia a dia em nosso site interiorbaiano.com.br. Agora a gente vai dar continuidade ao nosso bate-papo e eu queria tratar também sobre geração de renda e trabalho. Como é que está esse desenvolvimento em Planalto? O que a gente vê aí de desenvolvimento, proposta? O que a gente pode esperar? Olha, Bianca, nossa cidade é uma cidade de porte médio, né, do interior baiano, uma cidade que tem uma posição geográfica muito boa, né? A BR-116, como a gente estava falando, traz muitas oportunidades. Acesso, né? Também. Nós só sofremos com essa questão da segurança da BR. Nós temos um clima, né, agradável, tropical. Então, assim, ela acaba sendo uma cidade boa para investimento. Temos uma agricultura familiar forte, né, no café, na pecuária, na produção de alimentos, na produção de banana, de laranja. Então, assim, mandioca. Então, é bem diversificada a agricultura familiar de Planalto e emprega muito. Nós temos uma quantidade de agricultor familiar forte e organizado em torno de associações, muitas associações organizadas que recebem investimento direto do governo do estado, através da CAR, do governo federal. Então, as pessoas acabam tendo renda, né? Tendo o emprego ali na propriedade. E na cidade tem os serviços, né? Os postos de gasolina, o comércio local emprega bastante também. E agora com essa oportunidade que nós estamos criando de atrair empresas para o nosso município. Nós conseguimos trazer a Cata através de um galpão e o município agora está com um projeto de mais um galpão e nós temos empresas interessadas, já recebemos propostas de empresas querendo ir para Planalto. A gente só está buscando o meio de recurso financeiro para construir mais unidades de galpões, que aí a empregabilidade ela cresce. Hoje, eu falo para qualquer prefeito que está aqui próximo à BR-116, não precisa ser em cima da BR, mas esteja próximo, 40 quilômetros, 50 quilômetros, 30, 20, pode construir sua estrutura, porque a economia do país está aquecida, o país está crescendo hoje acima de 3%, em um país que cresce acima de 3%, ele demanda de muita economia, demanda de muita geração de empregos, de muita produção, mão de obra. Então, os grandes industriais eles estão procurando o mínimo possível. O que o industrial quer para montar
uma fábrica, ele quer um galpão, ele quer uma área, um galpão. Se o município tem isso para oferecer, e ele quer a área e o galpão, ele quer também a mão de obra do lado, né? Ou então no entorno, né? Que é a base ali para iniciar a produção. Então, se o industrial tem isso, ele vai para o seu município. Porque se for para ele comprar o terreno, para ele fazer o galpão, ele vai escolher para onde que ele vai. E o Brasil é enorme, é mais de 5 mil municípios. E se você, se uma cidadezinha pequena, um município pequeno, consegue se organizar e oferecer o mínimo, que é isso, né? Ele vai bater na sua porta, ele vai lhe procurar, como está me procurando, né? Porque houve esse projeto nosso que deu certo, e você vai conseguir trazer investimento e emprego para a sua cidade. Então esse é o nosso foco, para continuar gerando emprego. E paralelo a isso, é promover a educação do município, promover cursos profissionalizantes. É isso que nós estamos fazendo lá. Hoje nós temos um curso em parceria com o IFBA, aqui em Vitória da Conquista. Nós temos um curso lá rodando de eletricidade residencial, Isso. Né? Elétrica residencial e montagem de placa fotovoltaica. Nós estamos lá com 60 alunos estudando o curso, no período de 90 dias, e que no final eles recebem uma bolsa de R$900 no final do curso. Então nós estamos buscando em geração de emprego e preparando nossos jovens, nossos trabalhadores para o mercado de trabalho. Qualificando, né? Qualificando a mão de obra. E o que é interessante, né? Toda hoje mão de obra qualificada, ele já sai, de início ele já sai da faixa do salário mínimo. Se você tem um curso técnico qualificado, se qualificou, a primeira coisa que quando você chega no mercado de trabalho é que você já muda a faixa. Você sai de um salário para 1,5, 2, 3. Então isso é fantástico. E também tratando ainda sobre a questão da Embasa, que a gente falou mais recentemente, agora em abril teve o cadastramento das famílias da comunidade Cajazeira, acho que de outras comunidades também, para ter a água encanada em suas casas, né? Como é que funcionou esse cadastramento? Em que processo a gente encontra esse projeto? O que a gente pode esperar aí também? Olha, Bianca, esse projeto de Barriguda, Cajazeira e Mocó é um projeto de 30 quilômetros de rede de água, água potável, água da Embasa, água tratada, que vai atender mais de 300 famílias. Né? Esse é o histórico do projeto. O impacto é grande, né? O impacto é grande. E isso percorrendo esses 30 quilômetros no semiárido, na Caatinga, onde as pessoas só têm acesso à água de carro-pipa, ou barreiro, água contaminada, infelizmente, ou aquelas caixas que armazenam a água da chuva, né? A cisterna, que a gente fala, você já ouviu falar em cisterna? Sim. Depende bastante aí do período chuvoso. Exato, e aí só tem água quando está chovendo. Isso. Parou o período de chuva, logo seca, né? Isso. Aí só fica o carro-pipa. E aí nós estamos levando água encanada em parceria com a Embasa. Mas isso é fruto, lá atrás, do nosso Plano Municipal de Saneamento Básico, que elaborou um estudo e aprontou as realidades do município. Foi esse plano, essa política de cuidar do saneamento básico que está dando. E aí nós conseguimos encaixar e conquistar, através do governo do estado, dos nossos representantes e deputados, vários projetos de abastecimento de água. E esse, de Barriguda, Cajazeira e Mocó, é um deles. É uma obra de mais de R$2 milhões, que está sendo executada, e até outubro, as famílias de Barriguda, Cajazeira e Mocó, que recebe atualmente água do carro-pipa, e é um sufoco, né? Porque é uma demanda enorme, o município tem poucos carros, essas famílias vão começar a receber água encanada, a água nas suas residências de forma democrática e humana, não é isso? Então foi isso que deu base, né, a gente tratar desses projetos e poder levar conforto, melhorias às famílias de nosso município. E a água do carro-pipa, não sei se você tem uma curiosidade aqui que eu vou te falar. Por favor. Imagina você, né? Sempre foi assim, e é uma política que ameniza, mas às vezes ela chega a ser perversa, né? Chega o ano da eleição, todo mundo tem seu candidato. E aí, lá no passado, hoje é mais a menos, a política hoje está mais flexível. Mudou muito a cabeça dos gestores, dos candidatos, né? Mas no passado, que as pessoas iam votar em um determinado candidato, mas quem ganhava era o outro. E ele ia para o comício, ia para a passeata. Sim. E quando terminava a eleição e vinha a seca, aí ele tinha que ir no gabinete do prefeito, que ele votou contra, para pedir o carro-pipa. Então isso deixava uma situação muito injusta para as pessoas, né? Então, e naquele tempo, que era um tempo mais assim dos coronéis, né, da política mesmo
na ponta da faca. Então, as pessoas eram marcadas, né? E nós entramos para o município de Planalto, na política, a partir de 2013, para acabar isso. Acabou a eleição, acabou o jogo político. Acabou a eleição, agora é governar para todos. E deixar de isso ser explorado como um favor, e ser explorado e ser oferecido como um direito. Então, essa inversão das coisas a inversão das prioridades que acabou mudando muito o conceito político da nossa gestão no nosso município. Do governar para todos, né? De governar para todos. E aí eu fui em busca de projetos que você tira o carro-pipa e deixa um serviço democratizado. Sai o carro-pipa, que é aquele carro que chega quando você entra em uma fila, o agricultor entra em uma fila para pedir um carro-pipa, mas aí ele deixa de sair, ele sai dessa fila e recebe a água de forma democratizada. Na hora que chegar para você, vai chegar para todo mundo. Então isso foi uma forma de governar que as pessoas entenderam que nosso projeto político é muito além do pensamento pequeno ali, daquela política do passado. E nós estamos quebrando isso e, graças a Deus, a cidade está evoluindo, está crescendo e está melhorando bastante. Outro investimento também que eu vi foi na construção do novo mercado municipal, né? Então, eu queria saber também como é que está o impacto disso que vai trazer tanto para a população quanto para os comerciantes. O que a gente pode esperar disso? Olha, nós temos uma feira livre antiga, né? Isso como era antes, né? Uma feira livre antiga, ainda temos ela, um mercado bem antigo, e a feira não se modernizou. Agora que nós conseguimos um projeto pronto, esse projeto vai ser pela CAR, né? Uma companhia, né, de desenvolvimento do estado da Bahia, que está com esse projeto. Ele já está indo para licitação, vai ser licitado. É uma obra que vai passar de 4 milhões. E Planalto vai receber um mercado municipal novo, uma feira nova, vai reformar tudo. Vai ser uma requalificação, vai ser um projeto novo, né, para servir os comerciantes, para servir a população e dar condições melhores das pessoas trabalharem na feira. Então isso vai revolucionar, isso vai dar um impacto positivo, vai melhorar a economia, vai melhorar o comércio local. Nós estamos muito ansiosos assim para receber esse projeto. Ele entrou em licitação, deu um probleminha na licitação porque uma empresa recorreu, saiu, houve uma mudança lá na planilha de custo, né? E agora ele está voltando para a licitação e logo em breve essa obra dará início em Planalto. Tem algum prazo para entrega? Assim, após a aceitação, né? Tem algum prazo? Normalmente é uma obra dessa, quando inicia, é 12 meses. Um período para poder finalizar, para né? finalizar e receber e entregar, né? Então, uma obra dessa é um prazo no mínimo de 12 meses. Então, com um ano, você vai estar com um centro comercial novo, né? Com uma qualificação melhor, para as pessoas se sentirem bem e ir para a feira. E mais recentemente o senhor também comentou aqui com a gente a respeito da sua visita em Brasília, né? Queria falar também sobre esses novos projetos da Nova PEC, entender quais são os planos que a gente tem para esse ano e para o futuro, o que a gente pode esperar. Olha, Planalto hoje, nós temos, Bianca, uma perspectiva de vários projetos em andamento. Nós estamos falando aqui do galpão municipal. Vários. Né, do galpão, nós falamos agora da feira, do mercado municipal. As ruas de Planalto Centro, se você for lá, que era paralelepípedo, hoje estão praticamente quase todas asfaltadas, né? Conseguimos fazer uma mudança em parceria com a Coelba da iluminação para LED no centro da cidade. A cidade está bonita, né? E nós temos aí agora a perspectiva do esgotamento sanitário. Nós temos o projeto da rodoviária, porque Planalto ainda não tem um terminal rodoviário, de fazer mais galpões. Então, assim, é uma cidade que está respirando um novo momento de projeto e de crescimento. E isso vai nos dar condição de melhorar cada vez mais a qualidade do município. E a gente depende também, claro, quando você fala assim, o que você espera para o próximo mandato? Eu espero tudo isso, crescimento, desenvolvimento. Se os nossos projetos nós acertarem, e vamos acertar com fé em Deus, nós vamos impactar, vamos arrebentar nesse segundo mandato. Eu quero chegar ao final de 8 anos entregando uma cidade bem melhor para viver, bem melhor para trabalhar. E os próximos prefeitos vão sentir mais facilidade. Coisas que era do gargalo, que não saía de jeito nenhum. Nesses 4 anos nós estamos entregando e eu quero finalizar entregando esses projetos para a sociedade de Planalto.
E a gente espera do governo federal uma postura melhor, né? Na verdade, eu vou dizer, nem do governo federal, do Congresso Nacional. O governo federal, eu sou do Partido dos Trabalhadores, aliado do presidente Lula, sou aliado do governador Jerônimo. A gente vê a dificuldade que é de fazer gestão. Hoje o governo federal está muito na mão do Congresso. O Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados, os senadores, nossos 500 e poucos deputados, 81 senadores, eles precisam ser mais generosos com o governo federal e com os municípios. Para mudar aqui embaixo, eles precisam aprovar as leis que a gente precisa. Agora mesmo tem a PEC 66, que vai dar a possibilidade dos municípios renegociar as dívidas previdenciárias. Primeiro, eu sou contra que o município que faz gestão de recursos públicos, que é para melhorar a vida das pessoas, educação, saúde, social, tenha que pagar determinados impostos da forma que paga. Os municípios têm uma dívida enorme de INSS. É verdade. Uhum. O INSS do servidor, a gente consegue descontar da folha do servidor e repassar para o governo federal. Mas em cima da folha, depois que você desconta os 8, 11% do servidor e repassa para o governo federal, que não é o município que fica com o dinheiro, a gente só vai tirar da folha dele e repassar para o governo federal, para a Receita. Fora isso, o município tem que devolver do que recebe. Você tem que pagar sobre a folha 20% do patronal. Ou seja, se a sua folha foi 2 milhões, você tem que pegar 400 milhões e repassar para o governo federal. O dinheiro que ele mandou, você tem que devolver para ele. Retornar, né? Bianca, isso é injusto. Tem segmentos aí que são isentos. Time de futebol, por exemplo, só paga 5% em cima da folha. Então, o governo federal, o Congresso Nacional precisa rever isso. Isso está acabando com os municípios, está impedindo os municípios de fazer políticas públicas. Então, eu sou contra esse imposto. Hoje tem uma briga lá, a gente conseguiu reduzir para 8%, mas agora ele já está aumentando. E a gente espera que saindo essa PEC 66, toda a dívida trabalhista que a gente paga, a dívida previdenciária que hoje está parcelada, e os municípios pagam 400 mil de parcelamento, paga 300 mil de parcelamento de dívida de INSS, isso pode baixar para 80 mil, 100 mil, então vai lhe dar uma folga maior. Então é isso que a gente espera do governo, do Congresso Nacional, que aprove essas leis, né, que aprove essa PEC, que vai nos dar condição melhor de trabalhar dentro dos municípios, fazer mais pela saúde, pela educação, pelo social. Perfeito. Bom, também falando sobre a zona rural, que eu acho importante, um tema que a gente valoriza bastante, é entender quais são as ações e políticas públicas que o senhor e que sua gestão prevê aí para poder fortalecer a agricultura familiar, os pequenos produtores. Queria entender também um pouco mais disso nesse segmento. Olha, o agricultor familiar hoje, ele é bem diferente do agricultor familiar do passado, de antes. Hoje ele tem acesso a políticas que não tinha, né? Mais acesso à água, né? Mais acesso à energia, né? A energia hoje está universalizada. Hoje o agricultor familiar ele tem acesso às políticas do crédito agrícola, que é o Pronaf, né? Ele acessa o crédito, ele consegue fazer um projeto, colocar no banco e ser financiado, né? Para implementar uma lavoura, melhorar uma cerca, melhorar um pasto, e isso com juros bem baixos, às vezes com abatimento. Então, hoje o agricultor familiar, ele mudou muito o perfil dele, ele evoluiu bastante, está crescendo, claro, mas ele precisa de mais incentivo por parte do município, oferecer assistência técnica para acompanhar a vida do agricultor lá na lavoura, oferecer uma estrada de qualidade, onde ele pode trafegar e vir sem problema com chuva. E isso a gente vem fazendo todos os dias no nosso município. Fazer as pontes, as passagens molhadas, colocar manilhamento nas estradas onde tem alagamento. Então, a prefeitura tem que estar atenada todo o tempo para você dar condição ao agricultor a trabalhar, a ele ficar lá no campo, produzindo e desenvolvendo. Hoje nós temos um apoio hoje na cadeia produtiva do café, onde a gente consegue projetos com o governo do estado para colocar equipamentos para eles cuidar do café, como estufa para secar o café, que o café é mais na zona da mata. Sim. E a colheita do café é bem no inverno, é bem essa época que é agora. Agora mesmo, nesse momento de chuva, todos os dias eles estão colhendo café, e para secar o café.
E para poder tirar o café de lá de dentro, secar, né? E se o café levar muita chuva, ele perde a qualidade. Ele pode levar chuva lá na roça, mas trouxe para o terreiro, ele não pode tomar chuva, ele tem que secar para ele garantir a qualidade. E aí nós estamos fazendo investimento em outras áreas, como a mandiocultura, incentivando o plantio do umbu. Agora nós estamos com um projeto fantástico, que é o incentivo para a produção do maracujá do mato. Não sei se você conhece aquele maracujazinho verdinho. O verdinho é bom. Depois eu vou até te mandar alguns conteúdos que a gente tem já de Planalto, roças formadas, produzindo. Porque o maracujá, o problema dele é que a semente é difícil quebrar a dormência para ele nascer a plantinha, a muda, né? Que a gente fala. É verdade. E lá a gente está conseguindo quebrar a dormência, já tem experiências fantásticas. Então a gente precisa valorizar o homem do campo, com assistência técnica, com estrada melhor, energia, com acesso à água, com assistência para que ele possa desenvolver lá na agricultura. E quando o agricultor ele é bem organizado, ele tem uma renda melhor do que o pessoal da cidade. Eu te falo isso porque eu vejo todos os dias. O agricultor organizado, ele desenvolve, ele tem uma renda superior ao trabalhador da cidade. E isso é fantástico, sabe? Porque ele está ali dentro da propriedade dele, com a família dele. Normalmente ele tem uma área de terra, ele tem a casa dele, tem os filhos ali que já são casados, tem suas casas, e cada um tem seu quadro de roça e desenvolvendo lá dentro. Então a agricultura familiar é fantástico para garantir a economia, a sobrevivência das famílias, né? Não é que a pessoa não possa estudar e galgar o mercado de trabalho, mas o mercado está saturado. Se ele consegue desenvolver, ter emprego na sua propriedade, é mais interessante. Acho que é mais até acessível, né, nesse sentido dele poder desenvolver em casa, digamos assim. Dentro da sua propriedade. A sua propriedade acaba sendo uma empresa, né? Isso. Ele tem o seu quintal produtivo, ele tem sua comercialização da mandioca, da banana, do café, do leite. Então, se você... Aí hoje você vai assim na agricultura, não é todo mundo, sabe? Uhum. Mas os que são organizados, que apostam na agricultura, que têm coragem de trabalhar, você chega na casa deles, você vê o padrão de vida deles. O retorno positivo, né? O retorno positivo é uma casa mais arrumada, com móveis bons, com equipamentos. Na garagem você tem um carro ou dois, tem uma moto. Então você vê que as famílias estão mudando o seu perfil, né? Ele tem acesso às mesmas oportunidades que quem mora na cidade. E daí justifica, né, essa questão do investimento nas melhorias de qualidade de vida do pequeno produtor. É uma saída hoje e o governo federal faz isso bem, incentiva bastante a agricultura, a compra direta na mão do agricultor, distribuição de equipamentos para que os agricultores possam mecanizar a lavoura, né? Porque a agricultura ainda da margem da enxada, ela é muito sofrida. E hoje as pessoas estão buscando muito a mecanização agrícola, né? O trator lá e tombar a terra, virar, fazer o trabalho de oxigenação. E ali vai plantando e só tem resultados. Resultados positivos. Exatamente. E também falando a respeito da questão da cidade, o senhor comentou que às vezes a qualidade na cidade, digamos que a qualidade na vida rural também não se supera também na cidade. Mas na cidade em si, eu queria saber se a gente enfrenta desafios. Se a gente vê ali desafios na estrutura, nas vias, queria entender também se está sendo feitas políticas que vão melhorar esse dia a dia ali do morador da vida urbana mesmo. Nossa gestão, nós começamos desde 2021, o segundo mandato, buscando melhorar os equipamentos públicos, né? Uhum. Nós começamos a melhorar as praças, nossas praças, deixando elas mais bonitas, né? Requalificadas, com iluminação melhor, com arborização. Então nós conseguimos mudar o perfil de algumas praças que eram muito antigas, né? Melhorar o pavimento das ruas, o asfalto na cidade. A população agradece muito isso, nós começou a fazer e vamos continuar fazendo. E agora nós temos dois projetos, duas praças agora que a gente vai deixar elas encantadoras, né? A Praça Valdomira Gomes, que é a Praça da Matriz, vai receber uma reforma, né? Vai mudar o perfil da praça, a praça é antiga e ela vai receber uma estrutura nova, né? Sim. Mais charmosa, mais elegante ali para as pessoas poderem usarem. Vai ter brinquedo para as crianças, um parquinho, vai ter uma série de equipamentos que as pessoas vão perceber a mudança e isso vai causar bem-estar. Nós temos também a praça, que a gente chama a Praça da Morada do Planalto, que é ao lado de uma escola estadual, que também nós vamos fazer uma
uma praça, lá não tem, lá só é um terreno, não tem praça. Nós vamos fazer uma praça nova, uma praça bonita. Então, essas mudanças no perímetro urbano dá melhoria de vida, né, qualidade de vida às pessoas. E continuar, nós fizemos muitos calçamentos de rua, nós chegamos a calçar bairros inteiros, povoados inteiros, nesse segundo mandato, como Duas Vendas, Parafuso, a Maracujina, o bairro Maracujina. As pessoas moravam na terra, as ruas eram de terra. Cheguei lá com um projeto, falei, a gente vai calçar o bairro todo. As pessoas falaram, todo? Como assim? 6 meses, estava tudo calçado. Então isso impacta a vida das pessoas, né? Dá qualidade de vida. Você tira a situação de uma pessoa de uma situação para uma bem melhor, né? Uma rua calçada é outra coisa. E então a gente vai continuar com essa política, né? Nós temos muitos projetos de pavimentação, de praças, de equipamentos que vai melhorar a vida de muita gente. Então eu estou muito confiante e esperançoso que esse segundo mandato, eu sempre falo, a gente acertando tudo que tem para acertar, com as parcerias que nós temos com o governo federal, o governo do estado, nós vamos arrebentar nesse segundo mandato. Um resultado sem dúvidas positivo, né? Com certeza. E falando também de qualidade de vida, entretenimento para a população e ainda em clima de festas e festas juninas, eu queria entender como é que foi o planejamento para os festejos desse ano de 2025. Olha, São João, né? Sim. As festas juninas. Olha, nossas festas, as maiores festas de Planalto, Bianca, ela acontece em janeiro, normalmente em janeiro. Sim, no iniciozinho do ano. Por conta de alguma situação ou outra que elas não acontecem. Mas é a chegada das bandeiras, a tradicional chegada das bandeiras, festa do padroeiro. Essa festa a gente acaba colocando muito peso nela, né? De estrutura, atrações. Outra festa que acontece também a festa de Lucaia, um distrito, a chegada das bandeiras também. Mas o São João é a tradição nordestina, né? Ele acontece todos os anos na nossa cidade. Não é um São João grande, com muitas atrações nacionais. É um São João médio. A gente organiza uma praça, né? Que é a Praça Duque de Caxias. Você chega lá agora, você vai ver a praça bem enfeitada, né? Com o perfil junino. E aí a gente faz uma vila, chama a Vila do Periperi. Isso vem acontecendo desde 2014. Desde 2014. Tempinho bom. Nós criamos, no meu primeiro mandato, nós criamos a Vila do Periperi, que ali tem as barraquinhas de vender comidas típicas, tem as quadrilhas juninas das escolas, né? Do ensino municipal, se apresenta, hoje mesmo está acontecendo. E nós temos também, fora esse período junino, aí vem o São Pedro. Aí nós temos 2 festas de porte médio, uma no Jeribá e outra no Inácio, que são extremidades, das extremidades do município. O Jeribá é da região da Mata e o Inácio da região da Caatinga. E acontece os 2 São Pedros, né? Um em uma semana e após, na outra semana acontece o outro São Pedro. É uma festa média, né? Mas bem organizada, com estrutura boa, cantor que as pessoas aqui do circuito regional e até nacional cantam lá. Então nós temos essa tradição. E junto ao São João, nós temos a quadrilha junina Periperi, do nosso município, que está no seu quinto ano. É uma quadrilha estilizada, uma quadrilha que tem um nível altíssimo de qualidade no figurino, na coreografia, no enredo, nas músicas. É uma quadrilha campeã. Recentemente, agora domingo, ela foi campeã do Festival de Quadrilha de Ibicuí. Sim. Você precisa entrar lá no Instagram da Prefeitura. Conferir tudo. Para você ver a qualidade da turma. Hoje, esse ano ela trouxe o tema cigano, né? Nos caminhos ciganos. Rapaz, é algo fantástico mesmo. É um nível altíssimo de quadrilha junina. É emocionante o tempo todo, vários pontos altos ali. Na verdade, é um teatro musical ao vivo. E como é que o senhor reconhece esse investimento na cultura em sua gestão? Porque pelo que o senhor fala, é apaixonado, de carteirinha, mas eu queria entender como é que o senhor reconhece isso também na gestão. Olha, foi algo assim, bem impactante mesmo, sabe? A cultura no município não tinha assim uma atenção, uma referência. E na nossa gestão, de início, nós criamos a Casa da Cultura, né? Onde tem um coordenador, uma equipe que toca as leis Aldir Blanc, Paulo Gustavo, mas paralelo a isso, promove eventos, né, de nível fantástico. Acontece
no período de junho, né? Com a quadrilha, a junina, periperi, toda a festa do mês de junho. Aí no Dia das Crianças tem também um teatro infantil, que é promovido pela cultura e também pela a minha esposa, a primeira-dama, né? Eliana, ela toca esse projeto junto com o pessoal da cultura. E quando chega no Natal, nós temos a festa natalina, que aí a gente ornamenta uma pracinha do interior ornamentada. Só que a nossa praça, ela é fantástica, sabe? Ela é bem organizada, muitas luzes, muitos símbolos natalinos. E tem o acender das luzes, e junto com o acender das luzes, uma semana depois, acontece a chegada do Papai Noel com a sua trupe. Só que aí é um show. Show à parte, né? É um show à parte, porque tem um teatro, tem uma apresentação natalina, que realmente as pessoas ficam encantadas, né? A qualidade do figurino, de todo o trabalho que eles apresentam. Então, nossa gestão conseguiu dar uma referência à cultura, ao segmento cultural do nosso município, em todas as seus segmentos. Desde o artista que pinta, que borda, o da música, o da dança, o que canta, todos esses são reconhecidos em nossa gestão. E quando chega o mês que comemora o Dia do Estudante, a gente celebra com um festival de artes estudantis. E ali, nesse festival, aparecem muitos talentos mirins, criancinhas cantando, dançando, recitando poesias. Tem talentos na nossa cidade. Aí vem o balé, que é organizado pela assistência social, o balé de crianças, de meninas, algo fantástico. Então a gente tem dado uma forte atenção e investimento na cultura do nosso município. Daí a gente tira a importância dessa valorização cultural em Planalto, pelo que eu vi. Olha, hoje podemos dizer que nós estamos vivendo assim o melhor momento. Eu tenho dito que tudo isso, e com a quadrilha junina, a quadrilha periperi, eu tenho dito que tem sido o ponto mais alto da cultura do nosso município, porque a gente está dando oportunidade aos artistas a expressarem, a ocupar os seus espaços e serem valorizados. Isso é importante. Também acho. E eu gostei demais do nosso bate-papo, Clóvis. Eu conheci muito sobre Planalto. A gente sempre faz aquelas pesquisas diárias, né? Mas a gente vê o quão amplo e quantos projetos a gente também tem para poder conhecer. E aí, infelizmente, a gente está chegando quase ao fim do nosso bate-papo. A gente ainda não finalizou, porque eu quero fazer um jogo rápido com você. Fica à vontade, viu, Bianca? Estou aqui à sua disposição. Familiarizado já, mas, bom, só para não perder o costume. Basicamente, vou lhe informar um nome, vou lhe dar um nome aqui, e você vai me dar um conceito para esse nome, a primeira coisa que passar na sua cabeça, ou uma pequena frase, para poder justificá-la. Então, vou fazer esse desafio para você e quero saber se você topa. Oi, tá topado, né? Pronto, então, para começar, Dico Catingueiro. Minha oposição em Planalto. Jerônimo Rodrigues. Um amigo, um companheiro, uma pessoa fantástica, que eu tenho a maior admiração e amizade de muito tempo. Vereador Danilo Campos. É um amigo, foi do nosso grupo, hoje está fazendo parte da oposição. ACM Neto. É alguém que, como político, vai demorar muito ainda para chegar ao objetivo, que é ser governador da Bahia. Vanessa Rocha. Nossa companheira, minha vice-prefeita, que nos ajuda e atua junto com a gente na gestão. Lula. Isso é o gigante. É uma pessoa assim fantástica da política do país. Eu me inspiro muito na pessoa dele. E o Brasil está passando por um momento fantástico com o governo Lula, desde o primeiro, agora esse. É alguém assim que eu tenho uma grande admiração. Sheila Lemos. É um expoente. Sheila Lemos, prefeita de Vitória da Conquista, né? Colega prefeita, é um expoente da política regional de Vitória da Conquista. É uma amiga. Valdenor Pereira. É um amigo e irmão, um companheiro de algumas décadas, né? Que a gente tem uma parceria
desde 2002, já tem 23 anos ao lado aí desse grupo político, Valdenor, Zé Raimundo, na caminhada. Clóvis Andrade. Sou eu aqui, atual prefeito, né? E que ama muito a cidade que eu vivo, que eu moro. Sou apaixonado pela política, sou apaixonado pelas pessoas de Planalto, apaixonado pela minha família, né? Eliana, minhas 2 filhas, Júlia e Radassa. Então, sou essa pessoa. E por fim, ser prefeito é o que para o senhor? É desafiador e tem seu lado negativo, mas tem seu lado positivo. É uma entrega. Chega a ser um sacerdócio. Ser prefeito com dedicação, querendo fazer sempre o melhor para deixar o seu legado, onde todo mundo possa reconhecer como que valeu a pena. É isso. Eu diria que foram ótimas respostas, viu, Clóvis? Já está acostumado aqui já também no nosso podcast. E, por fim, reforço novamente meu agradecimento e queria lhe deixar aqui aberto para deixar uma mensagem para a comunidade de Planalto, para as pessoas que nos assistem, para poder conhecer um pouco mais sobre você, sobre sua gestão. Que mensagem você deixa para o pessoal que lhe acompanha? Olha, eu sempre tenho uma gratidão ao pessoal de Planalto, né, aos nossos irmãos planaltenses, pela população. Eu tenho muita gratidão, sabe? Porque eu tenho um histórico de vida que eu saí basicamente do nada. Uhum. Uma família simples, família pobre, né? Minha família que sempre lutou, batalhou, né? Pelo dia a dia. Continuo a mesma pessoa, ainda nada sou, mas através da política conseguimos impactar a vida de muita gente. Nós falamos aqui de muita coisa, de educação, de saúde, de geração de renda, de oportunidades. Então, assim, ser prefeito te dá a oportunidade de você realizar aquilo que você tem no coração. E se o coração do gestor tiver coisas boas, coisas honestas, sinceras, verdadeiras, a população ela vai receber coisas boas. Então, ser prefeito é um desafio, mas é uma atividade, Bianca, de alta responsabilidade. Às vezes você vai na urna, você dá o seu voto. Mas para você ser prefeito, você precisa de 50% ou mais do voto da população. Isso é 10 mil, 20 mil. Então, para quem vai lá depositar o voto é uma coisa muito simples. Igual eu faço, você faz. Uhum. Mas para quem recebe o voto, é de uma responsabilidade, para quem tem, enorme. Então eu vejo isso com desafio, com determinação. É uma atividade muito importante, quando se dedica a ela 100% em fazer o bem e o melhor para as pessoas. Então ser prefeito é isso. Não é tão fácil assim também não, né? Foi isso aqui que eu descrevi. É dedicação 100%, né? Bom, fácil eu sei que é conversar com o senhor. Isso é ótimo de papo e eu adorei o nosso bate-papo de hoje. É verdade. Obrigado. Eu agradeço também mais uma vez, Bianca, por estar aqui. É o segundo momento, né? Estou à disposição e digo à população de Planalto que eu estou muito otimista, com muita esperança de fazer muito pelo nosso município. Eu estou vivendo um dos melhores momentos políticos, meu e também do município. Primeiro prefeito reeleito, um histórico bom de trabalho, parcerias boas que é o governo do estado, o governo federal, né? Sou muito assim, próximo do governador Jerônimo, nós somos amigos, muito antes dele ser governador. E essa relação boa com o governo Lula, com o nosso deputado Valdenor e Zé Raimundo, isso está possibilitando o Planalto ser impactado de forma positiva. Isso é o que a população pode esperar e nós vamos fazer. Bom, eu já lhe agradeci, mas reitero aqui novamente. Muito obrigada pela presença aqui hoje, prefeito. Obrigada por esclarecer para a gente um pouco mais sobre a atual situação de Planalto. E as portas estão abertas para a gente poder conversar cada vez mais sobre outros temas, sobre Planalto e sobre sua gestão. Obrigado, espero retornar. Assim então. Bom, agradeço você também que nos assiste aí de casa e até a próxima.